Boa noite a todos. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Olá, que bom vocês estarem aqui. Muito bem, pessoal. Hoje é uma noite muito especial para mim. Esse curso, esse workshop, esse momento foi planejado com muito amor, com muito carinho, para transmitir informações super importantes para vocês. E eu tenho muita convicção de que essa vai ser uma noite muito especial para todos. Muito bem, queridos, queridas também. Sejam muito bem-vindos a Workshop Revolução Cognitiva Destrave Sua Mente, onde você vai entender um pouco mais sobre você, superar a ansiedade, ter mais autoconfiança e mais produtividade. Meu nome é Fábio Sanglar, eu sou médico, atuo há mais de uma década no campo de saúde mental, tenho uma pós-graduação em psiquiatria pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, trabalhei durante 8 anos no Exército, sempre no setor de psiquiatria, atuo, desde que saí do Exército, somente com o campo de saúde mental, tanto na parte médica, na psiquiatria, quanto também no campo de psicoterapia, onde eu atuo na chamada terapia cognitiva comportamental, que é a linha terapêutica que mais tem base científica no mundo. E a grande questão é que eu já estive no seu lugar. Você que tem dor de cabeça no pescoço, nas costas, irritabilidade, desatenção, dificuldade de concentrar, dificuldade de relaxar e conciliar o sono natural, angústia, euforia, pensamentos de que questiona até se a vida está valendo a pena ser vivida, de tanta angústia, de tanta tristeza que sente, ou de tanta ansiedade que sente, eu já estive no seu lugar. E quando eu estive neste lugar, tudo o que eu queria era uma solução para eu conseguir me recuperar. Uma solução para eu conseguir sair daquele momento de sofrimento e conseguir enxergar a minha vida com perspectiva a longo prazo. Muitas vezes, a ansiedade, a angústia, ela é muito cruel, porque ela faz você achar que a vida não tem uma solução. E você vai ver, de forma prática, objetiva, que tem muita coisa boa que você pode fazer na sua vida para você se sentir melhor e resolver os problemas que estão te angustiando. Eu elaborei esse curso, muito dele, a partir de minha vivência pessoal como paciente que tinha um quadro de ansiedade e como terapeuta, buscando informações cientificamente validadas que realmente pudessem trazer transformação e melhora na qualidade da minha vida pessoal. Melhorasse a minha qualidade de concentração, de foco, de produtividade, a minha esperança na vida. E esse é um assunto que vale muito a pena ser falado. Aquele questionamento de até quando a vida está valendo a pena ser vivida é uma das perguntas mais importantes na vida. Então, quando a gente fala a respeito de planejamento a longo prazo, produtividade, melhora do foco, melhora da ansiedade, a gente está falando de uma coisa que é extremamente importante para a vida de todos nós. E agora a gente vai entrar dentro do conteúdo propriamente dito, em que você vai entender como é que a sua mente funciona. E a partir disso, você pode ter melhora na qualidade de vida. Se você pudesse superar um obstáculo mental hoje, qual seria esse? Gostaria que você compartilhasse, talvez, aquilo que você está vivenciando hoje. Muitas pessoas estejam vivenciando coisas parecidas também. E aqui a gente tem como é que funciona toda a lógica da terapia cognitiva comportamental, e isso aqui te dá um autoconhecimento extraordinário. Crenças estão conectadas a pensamentos, que estão conectadas a emoções, e essas emoções estão conectadas ao comportamento e a reações fisiológicas. Então existe uma escada de eventos em que vai levar você de uma crença até um quadro. Vou te dar um exemplo. Maria era uma mulher de 40 anos, professora, e muito ansiosa. Esse é o quadro dela. A crença dela é de que se eu fracassar, eu vou ser criticada. Ela tem essa crença. Essa crença, ela está muito basada em um tipo de pensamento do tipo tudo ou nada. Ela é super perfeccionista, tem um padrão de excelência muito alto dentro de si, e se ela não atinge esse padrão, sempre já vem o sentimento de frustração, de fracasso, de que ela é uma pessoa desprezível, de que ela é um fracasso como profissional, ou como mãe, ou como filha. Então, ela está sempre no 8 ou 80. 8 ou 80. Como ela não dá conta de atingir o padrão de excelência que ela sempre quis, frequentemente existe angústia, tristeza e a sensação de que você deveria fazer isso, você deveria... Acorda de manhã cedo, você deveria trabalhar, você deveria estudar, você deveria fazer academia, você deveria ser uma filha melhor. Esse tipo de pensamento gera, evidentemente, uma série de emoções negativas, ansiedade, angústia, e essas emoções vão trazer uma série de comportamentos e também reações fisiológicas. Que reações você encontra? Bolo na garganta, dor de cabeça no pescoço, nas costas, irritabilidade, dificuldade de produzir, uma falta de energia muito grande, porque a mente parece que não para de trabalhar o tempo todo pensando. Está pensando o tempo todo. Então é evidente que uma pessoa que está o tempo todo com a cabeça pensando, ela se sente cansada, esgotada. E isso vai produzir uma série de comportamentos. Por exemplo, isolamento social, ela já vai não vai mais nos eventos de família, exatamente para evitar conhecer as pessoas, ver as pessoas, conviver com as pessoas, dar satisfação da sua vida e reforçar aquela crença inicial de que, se ela fracassar, ela será criticada. Como ela, às vezes, fracassa, ela acha que está sempre sendo criticada. Então, ela se afasta da sociedade como um mecanismo de se defender. Esse mecanismo, esse autoconhecimento que eu quero que você tenha, ele está solidamente embasado na formação do nosso cérebro,
que aconteceu ao longo de um longo processo evolutivo. Então, a gente didaticamente coloca redes neurais do desenvolvimento. Então, redes neurais 1, 2, 3, 4. A rede neural mais básica que existe a gente chama, por exemplo, um exemplo é o reptiliano, né, que é a área mais básica do nosso cérebro, ligada à fome, sede, sono, mecanismos de defesa, que aconteceu há centenas de milhões de anos atrás. Mais moderno um pouco, veio o que a gente chama de sistema límbico, uma área ligada a afeto. Essa área ligada ao afeto permitiu a formação de grupos familiares, grupos gregários. Animais que não têm o sistema límbico dificilmente vivem em comunidade. Animais que têm, claro que há exceções, mas eu estou falando sobre a evolução do nosso sistema nervoso central. Animais que têm o sistema límbico, têm os afetos, eles vivem em comunidades, em grupos, em bandos. Em um nível um pouco mais elevado, mais tardio, por exemplo, entre os hominídeos, em torno de 15, 20 milhões de anos atrás, surgiu o neocórtex, com a capacidade maior de processamento, com maiores habilidades, e você vai ver isso em vários animais, o chimpanzé, o gorila, o orangotango, são animais que têm uma série de capacidades mais desenvolvidas. E a última área, que é essa área que a gente chama 4, é a área, por exemplo, a área 10 do Brood, o córtex pré-frontal, que é a área mais nova, moderna, evoluída e sofisticada do nosso cérebro, que é a área que está ligada ao julgamento moral. Entendeu esse raciocínio básico? Por que eu estou falando isso? Porque esse raciocínio, muito dele conecta-se a essa linha que a gente está trabalhando. As crenças, ligada ao pré-frontal, que é onde faz o julgamento moral, está ligado aos pensamentos, neocórtex, que está ligado ao sistema límbico, as nossas emoções, que por sua vez têm conexões com outras áreas do cérebro, por exemplo, o reptiliano, que está ligado, por exemplo, a alguns tipos de reações fisiológicas e também a alguns tipos de comportamento. Muito bem, entendendo isso, você entende como a sua mente funciona. E neurociência é uma das melhores maneiras de você ter autoconhecimento. Por quê? Religião, existem várias personalidade, cada um tem um tipo de personalidade. Temperamento tem vários. História de vida, todos têm a sua própria história. Mas o cérebro, ele é mais ou menos igual para todo mundo. O cérebro não tem muitas variações anatômicas e nem variações funcionais. Ele parece muito um com o outro. Então, quando você entende como a sua mente funciona, você tem um mapa muito acurado de como você resolver os grandes desafios da sua vida. E eu quero dizer para você que é possível que você supere as dificuldades que você tem. As dificuldades que você vive hoje, elas são superáveis. E a gente vai mostrar alguns caminhos muito interessantes para conseguir consolidar isso. E uma das maneiras mais fáceis e práticas, e você agora já pode fazer isso nesse exato momento, na cadeira que você está sentado, você já pode fazer isso nesse exato momento. Uma das maneiras mais fáceis de você modificar as suas emoções, veja que as reações fisiológicas e comportamentos estão diretamente ligadas às emoções. Então, uma das maneiras mais fáceis de você modular suas emoções, e você vai fazer agora isso, é você modular o seu corpo. Existem estudos que mostram, por exemplo, que pessoas que estão mais colapsadas e encurvadas, elas têm uma tendência de lembrar de coisas e pensar em coisas mais negativas, como se ela estivesse mais depressiva, angustiada, entristecida, enfraquecida, impotente. Por um mecanismo de neurobiofeedback, ela dá ao seu cérebro a informação de que aquele corpo se comporta como um corpo entristecido. E, naturalmente, o cérebro, inteligente como ele cria a harmonia. Ele produz a emoção que o seu corpo está produzindo. Seu corpo está mimetizando. E aí é que está o grande problema. Dá uma olhadinha nesses dois slides aqui. A pessoa que está usando o celular e uma pessoa que tem ansiedade. O comportamento do corpo é muito parecido. Ela pega o celular dela e fica o tempo todo com as costas colapsadas, encurvada, gerando o tempo todo para o seu cérebro um neurofeedback negativo ligado a emoções negativas. Então, isso pode ser um grande gatilho para você entrar em quadros de angústia, de ansiedade, de estresse. Agora, o contrário, você vê de forma muito clara uma pessoa que tem uma postura empoderada. Os ombros arqueados, o rosto com um leve sorriso. Ela, de certa forma, tenta ter os olhos mais focados na frente, né, nas pessoas que ela está olhando, ela não está desviando os olhares. A coroa está levantada, então ela está com uma postura melhor. Tente fazer nesse exato momento esta postura. Os ombros arqueados, um leve sorriso no rosto, tente reduzir as rugas na região periorbital e manter a cabeça levantada. E você vai observar que de agora até o final deste workshop, você vai ter se sentido muito melhor por causa apenas da mudança do seu comportamento. Existe um estudo muito interessante em relação a isso, que eles pegaram alunos de uma universidade e colocaram os alunos 50% em uma postura colapsada e depois 50% em uma postura ereta. Quando eles estavam colapsados, pediram para eles descreverem o que passava na sua mente. E quando eles estavam numa postura ereta, eles escreviam o que passaram na mente. Um outro grupo de alunos fizeram o exercício contrário. Primeiro estava numa postura ereta, depois uma postura encurvada, colapsada. Qual foi o resultado? Mais de 80% dos alunos em postura colapsada tinham memórias negativas.
E mais de 85% em postura mais ereta, memórias positivas. Ora, mas as memórias não estavam dentro da sua mente de qualquer forma? E por que você só se lembrava de coisas negativas? Porque você estava numa postura que faz um neurofeedback, que vai fazer o seu cérebro produzir as emoções que são coerentes com o seu corpo está se comportando. Então é fundamental, ombros arqueados, tentar reduzir as rugas em região periorbital, um leve sorriso no rosto e a cabeça mais levantada. Isso não tem nada a ver com sorrir para agradar os outros. Isso é uma questão de você sorrir para manter a sua mente funcionando bem. E é uma maneira prática e objetiva de você se sentir melhor. Mas aqui eu quero fazer uma provocação para você. Quem foi que disse que a sua ansiedade é ruim? Quem foi que disse que toda ansiedade é negativa? E esse gráfico que eu vou mostrar para você explica isso de uma maneira muito interessante e vai fazer você pensar um pouco. Se você tem uma pessoa que ela não tem nenhum desafio na vida dela, não tem nenhum desafio instigante, ela se sente completamente entediada. Ela está num momento de calma, não tem nenhum tipo de desafio, também ela não produz nada. Se você vai aumentando o nível de ansiedade dessa pessoa, de pressão, de obrigações, de exigência, ela vai aumentando a sua performance gradualmente. Até o momento que a gente chama de eustress, que é um momento ótimo, que você tem máxima performance pelo nível correto de ansiedade, ou de estresse, ou de demanda, ou de exigências. Quando você aumenta o nível de exigências, de demanda, de ansiedade, o que acontece cruelmente é o contrário. Começa a existir uma perda da performance. Consegue entender o gráfico aqui direitinho? Então, do lado esquerdo, você tem uma pessoa que está no momento completamente sem ansiedade, mas também sem performance, não está produzindo nada, não tem demanda nenhuma, não produz nada. Aumenta-se o nível de estresse, ela começa a produzir mais. Ela fica com mais energia, ela trabalha mais, ela estuda mais, ela entrega mais resultado. Agora, até o ponto ótimo, o eustress. Começou a sair do ponto ótimo, o nível de exigência continua aumentando, e ela já não sente que dá conta daquela demanda, ela começa a ter dor de cabeça no pescoço, nas costas, irritabilidade, dificuldade de concentração, brancos de esquecimento. Estava numa sala, foi para outra, chegou na outra, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Um branco de esquecimento, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Isso é muito comum de acontecer em pessoas que estão aumentando exageradamente o seu nível de demanda. Até o momento que a gente chama do distress, que é o estresse negativo, que pode gerar sintomas psiquiátricos como burnout, ansiedade, depressão e muitos outros quadros. E eu vou explicar isso um pouco melhor com estes dois gráficos aqui, que você tem, por um lado, a questão dos seus desafios, o estresse, o que você precisa ter para você ser instigado aí para frente, e, por outro lado, o seu nível de ansiedade. Isso aqui é um trabalho do Dr. Seth Bihari, da Universidade de Chicago, que é um trabalho muito interessante em que ele falou sobre o efeito flow, ou efeito flow, que é exatamente quando você está no seu estado ótimo de energia. O estudo que foi feito é o seguinte: se observou que as pessoas que ganhavam mais dinheiro, elas ficavam mais felizes até elas conseguirem resolver os seus problemas financeiros básicos. Uma vez que ela tem moradia, que ela tem alimentação, que ela consegue colocar os filhos na escola, etc., mais dinheiro não gera necessariamente mais alegria. A maior felicidade era percebida pelas pessoas justamente que estavam fazendo algo que elas eram apaixonadas, que elas tinham tesão de fazer aquilo, que ela tinha vontade de fazer aquilo, que ela tinha prazer no trabalho que ela estava fazendo. E qual que é a explicação para ele? É o chamado efeito flow, quando você tem o estresse certo, mas a sua habilidade é proporcional. Bem, se você tem um quadro de grande desafio, mas você não tem capacidade de resolver esse problema, o caso clássico é daquele pai que é centralizador, dono de uma empresa, de repente o pai fica doente, e aquela empresa vai para um filho administrar. Esse menino não teve nenhum preparo para administrar. Então ele tem um grande desafio e habilidade nenhuma. Resultado: burnout, ansiedade, angústia, tristeza, estresse. O contrário também é verdade. Se você não tem desafio nenhum, mas você se sente cheio de capacidade, você que fez uma faculdade e você ainda não está no mercado de trabalho fazendo a profissão que você estudou, certamente o sentimento, muitas vezes, que passa na sua mente é de desperdício da sua inteligência, da sua capacidade, do seu poder de produzir. Esse sentimento de desperdício está muito ligado ao tédio. E qual é a solução para isso? Se você está com muita habilidade, aumentar o nível de desafio. Se você está com muito desafio e pouca habilidade, ou você reduz o nível de desafio, ou você desenvolve a habilidade, e nós vamos falar sobre esses dois tópicos ainda hoje no nosso webinar. O que é o flow? Imagina, por exemplo, uma pessoa que é um guitarrista de rock. Esse cara é um grande guitarrista e ele, no seu dia a dia, ele não está no palco, mas quando ele sobe no palco, ele está em êxtase. E especialmente quando ele começa a fazer os seus solos de guitarra, ele vê que as pessoas estão admirando, porque é um solo difícil que ele está fazendo, mas é algo que mantém ele focado. Ele está só ali, presente naquele solo de guitarra. Ele se sente em êxtase, arrebatado por aquela emoção. Ele tem clareza exatamente do que está fazendo. Ele se sente autoconfiante, porque ele já fez aquele solo várias vezes, ele sabe fazer aquele solo muito bem. Isso gera nele um sentimento, ao mesmo tempo, de euforia, mas de serenidade. O tempo passa e ele não vê que o tempo está passando, porque ele gosta de fazer aquilo. E ele é movido muito pelo sentimento de prazer. Ele não trabalha por prazer, mas ele trabalha com prazer.
Trabalhar com prazer é uma grande chave para você ter uma vida feliz. E esse ponto é fundamental. E sem uma certa dose de eu-stress, de ansiedade, de demanda, de obrigação, de desafio, o desafio nos move. Se você não tem desafio nenhum da sua vida, você se sente o tempo todo entediado. Então, não pense que a ansiedade que existe na sua vida ela é necessariamente ruim. Talvez ela precise de calibrar, de entrar no nível correto. E a gente vai ensinar você como isso pode ser feito. E a grande solução para isso são as correções das distorções cognitivas. As distorções cognitivas, elas são a base das crenças limitantes, a base da tristeza, a base do sofrimento. Por isso que quando você corrige as distorções na terapia, você tem uma das formas de terapia mais bem documentadas, sérias e eficientes do mundo. Um dos pensamentos básicos desse tipo de abordagem é encontrar nas pessoas, buscar as pessoas que têm o padrão tudo ou nada. Tudo ou nada. Ou tá maravilhoso, ou tá péssimo. Ou eu tô no sucesso, ou eu tô no fracasso. É aquela pessoa perfeccionista que tem um padrão de excelência na cabeça e muitas vezes fala com você, olha, doutor, eu não quero ser medíocre, sabe? Então eu estou sempre buscando excelência. Eu acho maravilhoso que você não goste da mediocridade. Você não nasceu para mediocridade, você nasceu para excelência. Só que você tem que dar tempo para a excelência acontecer na sua vida. Você tem que dar tempo das coisas acontecerem e você aprender habilidades necessárias. Um passo de cada vez. Uma etapa de cada vez. Não querer resolver todos os problemas de uma vez só e não viver na sua mente com um mundo de fantasia. Pé no chão, subindo um degrau de cada vez. Com isso, você consegue grande sucesso. E uma das ferramentas que eu criei para ajudar uma pessoa que tem quadro de pensamento tudo ou nada, que é muito perfeccionista, é a chamada régua da excelência. Eu vou fazer um exercício para você hoje aqui. Em relação à sua vida financeira, que nota você dá? 0 é ruim, 10 é bom. De 0 a 10 tem vários números, centímetros e milímetros. Que nota você dá para a sua vida? Para a sua vida financeira. Digamos que uma pessoa escolheu a nota 5. Você pode até colocar aqui no nosso chat aqui, que eu vou ler as suas conversas, aquilo que você falou, que você colocou pra gente. Coloca aqui, sua vida financeira. Grande desafio publicar esse tipo de coisa, compartilhar esse tipo de coisa. De 0 a 10, que nota você dá? Então, digamos uma pessoa que colocou nota 5. A mente ansiosa dela vai fazer, como é que eu faço para sair do 5 e ir pro 10? E esse é o exercício errado. É por isso que ela está ansiosa e sofrendo muito. A gente tem que trabalhar com pequenos passos. Então, a regra é o que fazer para sair do 5 para o 5,5 ou do 5 para o 6. Porque o 6, ela consegue enxergar. O 10, ela não consegue enxergar ainda. E esse exemplo é prático. Eu lembro de uma vez que eu estava dando uma palestra em um determinado local, e o cara que me chamou para fazer essa palestra, eu fiz o exercício com ele, e a gente estava falando sobre, era para empresários, e os empresários estavam falando sobre como eles gostavam ou não da sua empresa, os desafios, e esse cara falou assim, de 0 a 10, a nota que eu dou para minha empresa é 4. Beleza, nota é 4, ok. O que você vai fazer para sair do 4 para o 5? Ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, a minha empresa tem um problema sério em relação a finanças. A gente é muito desorganizado, tem uma empresa familiar, então às vezes eu organizo, às vezes eu organizo a minha mulher, e na verdade a gente acaba deixando as coisas de uma forma meio amadora. Eu perguntei, para sair do 4 e para o 5, eu falei, com certeza dá um choque de gestão. Só que o cara levou isso muito a sério, é um empresário que tem uma alta performance, uma visão muito grande, levou isso a sério, contratou uma empresa e deu um choque de gestão no seu negócio. 6 meses depois, eu fui fazer uma palestra no mesmo local. O que o cara me falou? Que a sua satisfação com a sua empresa não era mais 4, mas era 8,5. Por que 8,5? Porque depois do choque de gestão, ele conseguiu um contrato de 25 anos. Ou seja, uma coisa que está deixando os descendentes dele, uma coisa que ele vai passar décadas trabalhando, e um negócio que gerou um patrimônio muito grande, um caixa muito grande dentro da sua empresa. Então, você não pode menosprezar o poder do próximo passo. Você tem que entender que a sua vida está estagnada. Muito do estar em estagnação é uma exigência interna. Não, eu preciso fazer mais um curso, eu preciso fazer mais uma pós-graduação, eu preciso fazer mais isso, mas isso. Sempre está precisando de fazer coisas novas por causa do excesso de perfeccionismo que te trava e te deixa estacionada na sua vida. Mas você pode mudar, ligar esse botãozinho hoje e mudar essa consciência a partir da política do próximo passo. Focar toda a sua energia, toda a sua inteligência, toda a sua capacidade apenas no próximo degrau. Isso vai fazer, eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença muito grande. A cura da sua ansiedade está em você entender o que está gerando a ansiedade. Entenda o seguinte, um quadro de ansiedade é um quadro que você tem um problema genético, mais um fator de estresse. O que muita gente faz? Toma um remédio e não resolve os problemas que estão gerando o estresse. Aí perpetua-se décadas e décadas com o problema sem que isso gere uma transformação. Você não pode ver no seu remédio uma muleta. Você não pode ver no seu remédio a solução completa. O remédio é bom, é positivo, é interessante, mas você precisa resolver problemas práticos que estão gerando o seu estresse. E é exatamente sobre isso que a gente está falando. A importância do conhecimento, do que vai fazer a transformação na sua vida. Eu vou dar um exemplo claro. Muitas vezes vem pacientes aqui com quadros de ansiedade já há muitos anos. E aí a pergunta que eu faço, eu já trato com outros médicos há muito tempo, chegando no meu consultório, qual que é o seu problema? Qual que é o maior fator de estresse? O maior fator de estresse é que meu marido é alcoólatra, ele é uma pessoa agressiva, uma pessoa violenta, eu estou nesse casamento, não estou aguentando mais, ele é uma pessoa abusiva. Tá,
isso está acontecendo com você. E você vai fazer o quê em relação a, eu vim aqui para você me dar um remédio. Olha, o remédio pode sim aliviar os sintomas, é positivo, eu prescrevo todos os dias vários medicamentos para quadros de ansiedade, mas se você não resolver o problema, aquela situação não vai mudar. Aquela situação não vai mudar. Você precisa enfrentar os problemas que você tem na sua vida. Muito bem. E é muito fácil você entender que, na verdade, o seu crescimento pessoal, o seu enfrentamento da ansiedade, ele é gradual, ele é um passo de cada vez. A gente não pode pensar no pensamento tudo ou nada. Se você vai fazer, por exemplo, um determinado curso em algum local, um curso de inglês, por exemplo, você vai fazer um teste de nivelamento. A primeira coisa que você vai fazer é um teste de nivelamento. Se você estiver no nível intermediário, você não vai fazer aulas do avançado, nem vai fazer aulas do básico, você vai fazer aulas ligadas à necessidade que você tem. A sua cura está em você entender qual é o fator de estresse que está levando você a um quadro de ansiedade. O que provocou isso e você resolver aquele problema. E uma das formas de você resolver o problema é com esse chamado pensamento dicotômico. Quebrar esse pensamento dicotômico. Focar só no próximo passo e tomar uma atitude concreta em relação àquilo que você precisa transformar, modificar na sua vida. É por isso que a terapia cognitiva comportamental ela é a mais usada no mundo inteiro, mais documentada no mundo inteiro em termos de eficiência para quadros de ansiedade. Porque ela quebra esses padrões de perfeccionismo que são a causa da sua ansiedade. E eu quero perguntar para você aqui, qual é o próximo passo? Vamos falar da ansiedade. Eu estou com ansiedade, doutor, eu quero cura, eu quero melhorar. Muito bem, você quer cura, você quer melhorar. Qual é o fator que está fazendo você sofrer? Qual é o fator? Qual é a causa do seu sofrimento? Quem é que está provocando o seu sofrimento? E o que você tem nas suas mãos para você dar um passo em direção a resolver o problema? Se o casamento é um casamento tóxico, abusivo, a solução necessariamente não é terminar o casamento, mas você aprender a se impor de uma forma inteligente a fim de que você consiga resolver aqueles problemas do seu relacionamento. Você se impor, você não deixar ser humilhada pelo seu cônjuge, por exemplo, né? Você aprender, você se impor diante do seu cônjuge, a gente vai ter uma série de ferramentas que a gente vai ajudar nesse sentido. Muito bem, vamos falar sobre algumas distorções cognitivas que surgem muito e que são grandes fontes de sofrimento. Uma delas está ligada ao futuro. Quem tem um quadro com muitas distorções cognitivas vê o futuro sempre como sombrio, tem medo de como será o futuro, tem medo de como será a sua vida daqui a alguns anos. Quando olha para o passado, sempre fica preso em culpas, mágoas e ansiedade. Voltando sempre ao passado, sempre para remoer as suas tristezas, as suas angústias, ao invés de ir para o passado e também lembrar dos pontos positivos, coisas que ela sente orgulho, ou que ela tem gratidão em relação ao passado. A mente foca-se sempre naquilo que é chamado de visão em túnel. Sempre foca nas mágoas, nas culpas, nas saudades, naquilo que já passou e que não tem mais solução. Esse tipo de pensamento é um pensamento doentio, que precisa ser reestruturado, que precisa ser reelaborado. Quando você, esses três gatilhos, né, a culpa, a mágoa e a saudade, quando você vê que a sua mente está muito tempo pensando, né, é necessário um movimento seu de você mudar o foco do pensamento com o objetivo de você não abrir espaço para aqueles gatilhos surgirem. Muitas vezes, quem tem muitas distorções cognitivas vê o mundo pior do que ele realmente é, um lugar sujo, um lugar perigoso, vê os aspectos ameaçadores do mundo. Muitas vezes, quando olha para os seus relacionamentos, se sente incompreendido, se sente não amado. Muitas vezes, colocando mais dor do que realmente precisa. Necessariamente, a vida não é tão dura. Necessariamente, os relacionamentos não precisam ser tão difíceis como você, às vezes, vê que eles são. E é possível reestruturar-se. Mas, sem dúvida nenhuma, o ponto mais difícil de todos é as suas crenças em relação a você mesmo, a sua autoestima, a sua autoconfiança. E aqui a gente tem um diagrama, eu não quero pegar muita parte teórica aqui, quero falar assim de um jeito mais objetivo, mas a parte mais superficial da sua mente são os pensamentos automáticos, vem surgindo um monte de pensamento. A parte intermediária são as crenças, e a parte mais profunda são as crenças nucleares, aquilo que você sente que você é. Ah, eu sinto que eu sou um fracasso, eu sinto que eu sou uma pessoa ruim, eu sinto que eu sou ridículo, eu sinto que ninguém me ama, eu sinto que ninguém gosta de mim. E a questão que eu quero te falar e informar é que essas crenças, né, que são a crença de desamor, ninguém me ama, e desvalor, eu sou uma pessoa, fui ridícula em algumas coisas que eu fiz, etc. Desamor, desvalor ou desamparo, eu sou uma pessoa vulnerável, tudo isso está baseado em distorções da sua percepção, distorções cognitivas que a gente consegue trabalhar através de uma série de ferramentas, ligado à leitura mental, por exemplo, quando você enxerga os seus relacionamentos pior do que realmente são, ou quando você foca excessivamente em pontos negativos do seu passado, gerando gatilhos para a sua ansiedade, para as crises de pânico. E isso tudo a gente consegue reestruturar de uma maneira bem interessante. Uma vez que a sua autoestima ela foi trabalhada, que você conseguiu ressignificar como a sua autoestima é, como você é de verdade, a gente precisa pensar também em resolver problemas. E esse é um ponto muito importante, porque você sempre será julgado como a somatória dos seus resultados. Você sempre será julgada como a somatória dos seus resultados. Se os seus resultados são ótimos, você é bem avaliada. Se os seus resultados são aquém daquilo que você realmente é, você sempre será visto como alguém que tem uma capacidade menor do que você realmente tem.
E isso a gente consegue reestruturar, ressignificar. Aqui eu tenho uma ferramenta que eu uso bastante para a pessoa sair da procrastinação e assumir a proatividade. Entre esses 3 pontos. Um é o ponto da negação. Muito presente, por exemplo, nas pessoas que têm um quadro de alcoolismo, no qual a pessoa muitas vezes nega o problema. Não, eu sou alcoólatra, eu posso parar de beber a hora que eu quiser. Só que ao falar esse tipo de coisa, negar o problema, ela não enfrenta o problema e não resolve o problema. Outro aspecto muito comum é a raiva narcísica, né? Você começa a falar com a pessoa, olha, você precisa parar de beber. Ela já explode com uma crise de raiva desproporcional, ou então fica mandando o tempo todo indiretas, falando com você de uma forma passiva, agressiva, deixando você desconfortável com conversas que não precisariam de ter. E o outro ponto é a racionalização, que é quando você meio que tenta descobrir ou falar uma meia-verdade para encobrir a sua responsabilidade. Uma ferramenta muito útil para você trabalhar isso é a questão do humor. Quando você vê uma pessoa que está sendo arrogante com você, você quebra aquela arrogância, aquela força que ela tem, através do humor. E a gente tem uma série de ferramentas para você conseguir utilizar o humor de uma forma inteligente e utilizar o humor de uma forma que você vai conseguir tornar aquele ambiente mais saudável para você e para sua família. Bem, quando o assunto é planejamento para o futuro, nós temos essa ferramenta extraordinária aqui, que é o F4, que ela faz você conseguir pensar nos seus objetivos a longo prazo. E diga o seguinte, o que você quer para os próximos 5, 10 anos da sua vida? Talvez a sua ansiedade hoje seja causada por uma procrastinação de longo prazo. Você não vê resultados, você não consegue crescer nem prosperar naquilo que você sempre sonhou, e talvez você esteja travado, ou talvez você está travado há tanto tempo que você nem consegue planejar a longo prazo aquilo que você quer. Essa ferramenta é muito interessante, que o F4. O que te deixaria em um estado de flow? O que de alguma forma tem um viés filantrópico, ou seja, de alguma forma ajudaria o mundo, a sociedade? O que ao mesmo tempo, te deixaria em flow, seria positivo para os outros, mas te daria os recursos financeiros que você sempre sonhou para a sua vida? E o que é factível? O que você tem talento para fazer? O que você tem capacidade de fazer e, de alguma forma, se sentir mais produtivo? O que você tem capacidade de fazer bem feito e atingir, ao mesmo tempo, essas 4 dimensões da sua vida? Quando você descobre o F4, você consegue programar a sua vida para os próximos 5, 10, 20 anos de uma forma muito interessante. Você consegue fazer um planejamento a longo prazo, juntamente com outras ferramentas, sobre o que você quer. Eu quero te fazer a seguinte pergunta hoje. O que você quer para a sua vida a longo prazo? Por quê? Quando a gente fala de um quadro de ansiedade, a gente está falando de catastrofização. Olha para o futuro sempre com medo. Mas, ao invés de pensar naquilo que é negativo, pense naquilo que é positivo para o seu futuro. O que você sonha para o seu futuro? O que você realmente quer? Por que isso é importante para você? Quando você gostaria de colocar isso em prática? Onde você gostaria de implementar esse seu sonho? Como você conseguiria implementar esse sonho e quanto isso te custaria? Quando você utiliza essas 7 importantes estratégias e ferramentas, você lapida aquele sonho, que antes era muito vago, em uma coisa mais concreta, para que você consiga, a longo prazo, planejar a sua vida e ter uma sensação de maior bem-estar. Aqui é uma ferramenta interessante para você que tem planos e quer tirar seus planos do papel, que é o VGC. Você visualizar qual é o seu objetivo. Por exemplo, seu objetivo pode ser perder peso. Eu quero emagrecer 10 quilos. E o peso é um tema importante porque pacientes com ansiedade e depressão, regra geral, são pacientes que têm ou aumento ou ganho de peso. Então é uma dimensão significativa para o tema da nossa conversa hoje, que é superar a ansiedade e os desafios que a ansiedade passa. Eu quero perder peso? Eu preciso pensar a longo prazo como perder esse peso. E o VGC é uma ferramenta interessante. Eu quero perder quantos quilos? Em quanto tempo? Elaborar um guardião, uma pessoa que te ajude a ser um guardião das metas. E aí a gente trabalha com micrometas, né? Ao invés de trabalhar com metas muito grandes, metas um pouco menores. Por exemplo, eu quero perder 5 quilos ou 10 quilos. Tudo bem, 10 quilos, em quanto tempo? A gente sempre pensa em ciclos de meio a 1 quilo por semana como meta, não mais, não muito menos do que isso, porque senão não produz resultados práticos, exatamente para que você consiga um passo de cada vez. Uma vez que você tem um guardião, pode ser o seu personal, pode ser o seu amigo, pode ser o seu irmão, essa pessoa vai te lembrar e te ajudar a você alcançar essa pequena meta. E sempre ter uma consequência. É uma grande brincadeira, na verdade, em que você vai ter uma consequência positiva ou negativa se você atingiu a meta semanal, no pequeno ciclo. Isso é um exercício extremamente simples de ser feito, mas a longo prazo produz um resultado extraordinário. E eu quero dizer para você hoje aqui, se o seu objetivo é sair da procrastinação, superar a ansiedade, ter mais autoconfiança e você conseguir definitivamente atingir os seus objetivos, a primeira coisa que eu preciso fazer com você é, ao invés de ter objetivos complicados demais, grandes demais, desafiadores demais, pensar em objetivos mais simples e fáceis de serem executados. Muito bem. Todas essas informações são extremamente valiosas e eu quero dizer o seguinte, não deixe que o ciclo da ansiedade prenda a sua vida.
o ciclo da ansiedade atrapalhe a sua vida. Porque a ansiedade ela precisa ser superada com uma coisa positiva. Você pode transformar o seu de-stress em um eu-stress, na boa ansiedade, na ansiedade positiva que te impulsiona para frente, reestruturando suas cognições. Por quê? Muitas vezes a sua ansiedade vai gerar em você paralisação e procrastinação, e essa paralisação gera ainda mais ansiedade em um outro momento. Mas eu quero dizer para você que toda essa coisa que eu falei hoje, todas essas ferramentas, o nosso tempo aqui é extremamente curto para falar de tantas informações que precisam ser vistas individualmente e com grande profundidade. É exatamente por isso que eu elaborei, através de anos de prática, de anos de estudo e também de anos de recuperação de um quadro ansioso que eu, de fato, tive e superei, um curso chamado Revolução Cognitiva. Neste curso, você será apresentado a inúmeras ferramentas, não somente essas que eu apresentei de forma muito rápida, porque o curso é extenso, extremamente grande, mais factível. Ele é grande porque ele é profundo, mas ele permite que você cresça um passo de cada vez. Lembrando-se de ferramentas, esse curso é acompanhado de uma apostila extremamente bem feita, com perguntas muito objetivas. Cada pergunta dessa, cada ferramenta tem várias perguntas que permitem você fixar o conteúdo e você conseguir se aprimorar. O curso tem base na terapia cognitiva, na terapia interpessoal, em técnicas de combate ao estresse, como, por exemplo, a mindfulness, e com ferramentas muito práticas e objetivas de resolução de problema. Os benefícios do curso são redução da ansiedade e do estresse, a maior clareza mental e melhores decisões, relacionamentos mais equilibrados, porque eu não tive tempo aqui de falar de várias ferramentas que nós temos especificamente para relacionamentos tóxicos ou relacionamentos com grandes desafios, maior foco e produtividade, planejamento com propósito e uma visão saudável de si mesmo e do mundo. O curso ele tem 8 módulos e cada módulo tem várias aulas, mas ele aborda questões como o estresse pode ser bom, falando sobre o eu-stress e o de-stress com mais profundidade, com exercícios práticos que você vai, na sua apostila, você vai receber uma apostila, você vai imprimir essa apostila, vai fazer os exercícios. Cada aula tem um exercício que você vai conseguir fazer e você vai aumentar o seu autoconhecimento. Suba um passo de cada vez, outro modo, pensamentos mais realistas. E aí eu peguei uma reestruturação cognitiva que é ligada ao pensamento dicotômico, né? Como corrigir esse pensamento, mas no curso eu apresento 10 ferramentas. Cada uma delas com aulas, com aulas e também com uma parte teórica e com exercícios práticos para você conseguir superar cada uma dessas distorções cognitivas e ter uma visão mais realista e flexível do mundo. Como desbloquear os seus resultados? A gente tem uma ferramenta chamada mecanismo de defesa do ego, que a gente, na verdade, se inspirou e pegou essas informações da psicanálise, que é uma das partes mais bem documentadas da psicanálise, que ajuda você a desbloquear a procrastinação. Relacionamentos saudáveis, inúmeras ferramentas específicas para isso. Espiritualidade saudável é um tema muito interessante, porque a pessoa que tem uma espiritualidade não saudável, ela é uma pessoa que tem sempre problemas na igreja onde ela está, ou no centro espírita que ela frequenta, ou na comunidade que ela está. Ela tem uma relação com o divino muito perturbadora, uma sensação de impotência, ou que Deus não me ama, que Deus não gosta de mim. É uma característica muito inflexível do que é a vontade de Deus sobre a sua vida, e espiritualidade tem sido estudado profundamente dentro da psiquiatria, o que é uma espiritualidade positiva, que a gente chama de coping religioso positivo, e coping religioso negativo. A pessoa que tem uma espiritualidade positiva, ela vai com esperança, ela entende uma sinergia, Deus faz a parte dele, mas eu também faço a minha. Ele está ali para buscar uma transformação pessoal, ele está ali para servir a comunidade e de alguma forma ser acolhido e dar o seu melhor, né? Então a espiritualidade saudável tem um módulo só sobre isso. Existe um módulo sobre dinheiro é bom, como pegar todas aquelas 10 distorções cognitivas aplicadas à área das finanças, para você ressignificar a forma com que você trata o dinheiro. O dinheiro é um tema muito importante para quem tem quadros de ansiedade e depressão. Porque quanto mais depressão, maior a compulsão por compras, maior o gastos com remédios, internações, etc. E quanto mais estresse por causa de dívida, evidentemente, é um gatilho importante para quadros de ansiedade e depressão. Então, quando a gente trabalha o dinheiro de forma inteligente e reestruturada, a gente consegue melhorar a qualidade de vida do paciente. A gente observa isso há muito tempo. E planejamento realista para os próximos anos, para os próximos 5, 10 anos. Ter um planejamento a longo prazo, que é um grande antídoto à ansiedade. Porque a ansiedade é o quê? Catastrofização. Eu só olho para o futuro e penso nos piores desfechos. Quando eu tenho um planejamento para o futuro a longo prazo, eu tenho esperança em relação a conseguir conquistar esses resultados, eu me sinto mais tranquilo, mais à vontade. Nós vamos ter também 3 bônus. Os 3 primeiros inscritos terão uma sessão em grupo comigo de resolução de problemas. Além disso, nós temos a apostila digital com o resumo dos principais temas. Também temos leitura complementar, o que é uma depressão, vários tipos de depressão, depressão recorrente, distimia, depressão maior, o que é o quadro depressivo, quais são as características principais do quadro depressivo, um bônus de 5 suplementos para o cérebro, 5 suplementos da Revolução Cognitiva, que ajudam você a ter mais foco, sono, sem você precisar de receita médica. São
foco, sono e energia, sem você precisar de receita médica. Nós vamos trabalhar caso a caso, dentro desses suplementos, quadros em que você tem que ter mais cuidado para tomar o suplemento, quadros que não tem, tudo com embasamento científico, com as referências bibliográficas, mostrando para você por que eu elegi esses suplementos e por que eles podem, sim, ajudar o seu cérebro a funcionar melhor. Além de meditações guiadas do estilo Mindfulness. Mindfulness é uma técnica de meditação que é um excelente antídoto contra a ansiedade, porque ela ajuda você a modular a sua ansiedade, se sentir mais positiva, mais produtiva, quebra aquele julgamento excessivo e ajuda você a ter mais foco, melhorar a qualidade de vida. Muitos pacientes meus, por exemplo, através de técnica de mindfulness, nós conseguimos desmamar benzodiazepínicos, conseguimos desmamar medicações através do exercício programado, do exercício do jeito certo da meditação. Então, é uma ferramenta extraordinária. Bem, o curso, ele poderia estar sendo hoje tranquilamente vendido em torno de R$5.000 por causa da qualidade do curso ser feito por um médico que tem mais de uma década de experiência no campo de saúde mental, um curso muito bem estruturado, com uma boa apostila, com boa base científica, para que você, de fato, possa melhorar. Mas nós estamos fazendo ele por R$1.297, com um preço bastante acessível. Mas não bastando isso, hoje nós ainda fazemos um grande desconto, que é o desconto de R$300 para as pessoas que fizerem a inscrição hoje do curso, e saindo ele por 12 parcelas de R$103,11 ou, à vista, R$997, podendo pagar por Pix, por cartão de crédito, mais de um cartão de crédito, inclusive, até 2 cartões de crédito, se você quiser parcelar, ou você pode pagar também com boleto à vista. Esse curso é para você que sofre com um quadro de ansiedade, tem dificuldade para manter o foco, quer melhorar seus relacionamentos e está cansado de procrastinar e busca um método sério e cientificamente comprovado. Esse é o grande diferencial da gente. Muitas pessoas falam assim, mas eu já fiz um curso de crescimento pessoal, mas você fez um curso com uma pessoa bem preparada, um curso que é cientificamente documentado, um curso que pode realmente te ajudar. Não, a maior parte das pessoas que estão aí no mercado, eu conheço as pessoas que estão fazendo cursos de crescimento pessoal, são curiosos, que não têm formação técnica, nem experiência clínica naquilo que está sendo feito, que eles estão ensinando. Estão ensinando uma coisa que eles ouviram falar, e eu estou ensinando algo que eu vivencio na minha clínica há mais de uma década, com resultados extraordinários na melhora da qualidade de vida dos meus pacientes, né? E se eu não tiver tempo, alguma pessoa pode perguntar, o curso ele é completamente online para você fazer quando quiser, você não precisa ter muitas horas livres do seu dia, é possível que você faça o curso vai estar disponível para você durante um ano, quando você quiser, você vai lá, faz uma aula, faz os exercícios da apostila, aquilo vai te dar uma série de insights que vão te ajudar a crescer pessoalmente. Algumas pessoas podem falar, mas eu não sei se eu devo investir nesse curso agora. A grande questão é que existe um custo da oportunidade. Né? Quanto está custando para você viver com um quadro de procrastinação, de ansiedade, preso em um ciclo de ansiedade há tantos anos? Talvez o que você esteja precisando agora é exatamente um curso que ajude a você ter o racional, ter uma série de informações teóricas importantes que vão ajudar você a você sair de onde você está e encontrar e construir uma vida mais saudável e com os resultados que você deseja para a sua vida. Clique no link que está no chat para você fazer a sua inscrição no curso e eu quero te dar um horizonte um pouco maior ainda. Bem, nós estamos fazendo conteúdo gratuito lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, falando sobre saúde mental já há algumas semanas. Fizemos lives de aquecimento, aprofundando ainda mais esse conhecimento que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Agora temos o webinário gratuito e agora temos o Workshop Revolução Cognitiva, que é uma preparação para o curso Revolução Cognitiva, que é um curso extraordinário, muito bem estruturado. Futuramente, nós temos como objetivo fazer a formação, a certificação da Revolução Cognitiva, em que você vai aprender, aquele que fizer o curso e gostar do curso, vai aprender a ciência que existe por trás do curso, podendo ser uma renda extra para você como terapeuta. É um curso destinado a psiquiatras, a psicólogos, a psicanalistas, a coaches, a mentores, a palestrantes, a líderes que querem conhecer a ciência que existe por trás do curso Revolução Cognitiva para, com segurança, poder exercer a sua missão de vida, exercer o seu trabalho, a sua função. Bem, muito obrigado a todos e a todas por estarem presentes no Revolução Cognitiva, no workshop Revolução Cognitiva. Sejam muito bem. Foi muito bom estar com vocês nesse momento todo, né? Sejam muito bem-vindos no final, no início, né? Que eu estou agradecendo a presença de todos. Não deixem de entrar no link que está lá no chat e você entrar no nosso curso, fazer parte da nossa equipe. Eu quero ver você dentro da sala de alunos para poder te ajudar no seu momento de transformação de vida. Superar a ansiedade, ter mais conhecimento sobre as suas emoções e pensamentos e ter uma vida mais produtiva e com autoconfiança. A gente tem uma série de ferramentas profundas que a gente vai trabalhar etapa por etapa sobre como construir uma autoestima forte que vai ajudar você a enfrentar grandes desafios, especialmente no campo de desafios interpessoais de relacionamentos. Bem, muito obrigado a todos e a todas por estarem presentes até esse momento. Fiquem com Deus, muita luz, muita paz, muita saúde. E eu espero ver vocês lá no grupo dos nossos alunos. Fiquem com Deus.